bem-vindos a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse espaço aqui no canal do YouTube do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os últimos acontecimentos da semana passada. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a Rússia, mais especificamente sobre a propaganda de guerra que a Rússia vem promovendo nesses últimos tempos. No início do conflito com a Ucrânia, em fevereiro de 2022, a grande propaganda de guerra da Rússia era a necessidade de desnazificar a Ucrânia. Esse era justamente um discurso utilizado oficialmente pelo Kremlin e também pelas mídias russas na tentativa de convencer a população da necessidade de um conflito longo e custoso contra um país vizinho que até pouco tempo era visto justamente como um país de irmãos. Então, era-se necessário criar um tipo de propaganda capaz de convencer as pessoas. E a estratégia de convencimento no ano passado foi justamente a da desnazificação. Foi a retomada de um discurso que surgiu durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, no momento em que, de fato, alguns grupos ucranianos foram grupos nazistas, embora a gente não possa dizer de forma muito simplificada que a Ucrânia apoiou o nazismo, porque isso não foi verdade. Foram apenas alguns grupos no governo ucraniano que tiveram essa atuação mais lenientes em relação à ocupação nazista do país, e isso foi retomado ano passado pelo governo russo de uma forma a espelhar o atual governo do Volodymyr Zelensky com um governo que também apoiaria esse tipo de atuação. Isso se justifica em alguma medida na Ucrânia por conta de uma decisão ucraniana de algum tempo atrás de assimilar grupos de extrema-direita que eram milícias armadas dentro do seu território. O grande grupo mais famoso de tudo isso era justamente o Batalhão Azov, que por muito tempo atuou de forma informal e inclusive ilegal no território ucraniano, era de fato entendido como um grupo que ameaçava a soberania estatal e o monopólio legítimo da violência do Estado ucraniano, mas após um contexto de assimilação, o governo ucraniano entendeu a necessidade de colocar essas pessoas para dentro do próprio exército, inclusive como uma forma de controlar justamente a atuação desses grupos. Ao invés de tratá-los como grupos ilegais em que eles devem ser criminalizados e, portanto, o Estado passa a ter menos controle ainda sobre essas tropas, a estratégia da Ucrânia foi justamente o contrário, de colocar essas tropas como parte do exército regular em uma forma de controlar todas as suas atuações no cenário de batalha. Então, isso foi utilizado no ano passado como uma grande propaganda da Rússia, como uma justificativa para a guerra. Mas isso mudou. Então, se você tem acompanhado um pouquinho a mídia russa ou os discursos políticos da Rússia em relação a esse conflito, fica claro que desnazificar a Ucrânia não é mais uma grande questão. Até porque, depois da falha do exército russo, do fracasso do exército russo em tomar a capital ucraniana, Kiev, fica muito difícil, para os propagandistas russos sustentar um discurso de desnazificação. Porque no limite, então, seria dizer que o exército russo perdeu para grupos nazistas na Ucrânia. E isso não é necessariamente algo muito positivo para a imagem do Estado russo, do exército russo, nesse momento em que cada vez mais a união nacional se faz necessária. Então, os propagandistas russos viram a necessidade justamente de mudar o seu discurso. E esse discurso passou a ser como uma luta contra o Ocidente. A OTAN e também os Estados Unidos passaram a ser aqueles agentes em que a Rússia se vê como necessária, se vê obrigada a combater no atual cenário da geopolítica mundial. E isso transforma a Ucrânia em um espaço de batalha, simplesmente, quase como uma marionete que vem sendo controlada pelos grandes poderosos do Ocidente. Também é uma propaganda extremamente delicada e talvez seja um pouco mais próxima do próprio objetivo da Rússia de se restabelecer enquanto uma grande potência, de retomar a sua influência no espaço pós-soviético, de voltar a ser um poder influente regionalmente, mas também em termos globais,
combater o Ocidente, portanto, se torna muito mais um objetivo mais claro, mais real para a Rússia do que, de fato, desnazificar a Ucrânia. Essa tentativa de reviver um discurso muito parecido com aquele da Guerra Fria, de nós contra eles, não é necessariamente voltada a convencer o público interno da Rússia. A população russa, nesse momento, não precisa desse convencimento. Até porque cada vez mais esse conflito parece ser cada vez mais longo, mais custoso, mais demorado, e então a vitória fica muito mais distante para a população russa. Esse discurso, então, nesse novo discurso de propaganda da Rússia, é voltado principalmente, portanto, para os países do mundo em desenvolvimento, que a Rússia vê como possíveis aliados justamente nessa luta contra o Ocidente. Eu já comentei outras vezes que antes mesmo da invasão russa começar, foi publicado um relatório muito importante em conjunto com a China, em que Rússia e China declaravam não apenas uma amizade sem limites entre os dois países, como também o objetivo em comum de restabelecer a ordem internacional a partir de moldes não ocidentais. Então, isso já é um objetivo muito conhecido na política russa, e eu poderia dizer até mesmo na política das potências eurasianas. Já que Rússia e China se colocam muito próximas nesse objetivo de reinventar a ordem global e de assumir papéis muito mais relevantes na política internacional, deixando de ser uma política liderada única e exclusivamente pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que aqui nós entendemos como o mundo mais desenvolvido no mundo ocidental. Então, o objetivo da Rússia é justamente de angariar aliados no mundo em desenvolvimento que também se vê insatisfeito com a política dos Estados Unidos dos últimos anos. A gente viu muito isso fortemente nos golpes de Estado que aconteceram na região do Sahel, lá na África, em que vários desses golpes tinham, além de bandeiras anti-ocidentais, muitas vezes manifestações anti-francesas, anticoloniais, também carregavam consigo bandeiras da Rússia e apoio muito exclusivo, muito direto ao governo russo nesse momento de guerra com a Ucrânia e de insatisfação também e instabilidade com os países ocidentais. Então, o objetivo da Rússia de retomar esse discurso de que é necessário combater a liderança ocidental, porque a liderança ocidental impõe os seus valores, impõe a sua economia, impõe os seus interesses sobre as demais políticas do mundo, é justamente olhando para esses países. E isso, de novo, é muito relevante no atual contexto de guerra entre Israel e o Hamas. Porque se a gente pensar um pouco mais abertamente sobre esse conflito no Oriente Médio, não deixa de ser também um conflito de bases coloniais. É um conflito que muitas vezes é colocado em uma amarra, em um tipo de fragmentação que se colocaria como um conflito de libertação nacional dos povos palestinos em relação aos povos israelenses que foram dominando determinadas regiões ali da região da Palestina. Então esse conflito é também uma forma da Rússia tomar para si uma pauta muito importante que, olha só, os Estados Unidos têm um apoio direto a Israel, eles não vão abandonar o Estado israelense, o Estado israelense fica cada vez mais forte e com isso a causa palestina vai ficando cada vez mais de lado e as pessoas vão sofrendo cada vez mais naquela região. Então a Rússia, embora em termos geopolíticos venha se colocando de uma forma meio neutra em relação a esse conflito, vem tentando justamente dialogar com ambos os lados, internamente nessa propaganda de guerra coloca esse conflito justamente como uma forma de criticar o Ocidente, criticar a atuação militarizada dos Estados Unidos em várias regiões do mundo e angariar mais apoio dos países em desenvolvimento, que são os países mais pobres do mundo e que normalmente são também os países mais insatisfeitos com a desigualdade de poder e a desigualdade econômica do cenário global.
Então por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre os assuntos que eu comentei, deixem um comentário aqui. E também se vocês tiverem sugestões para a próxima semana, não deixem de falar também. Muito obrigada e até semana que vem!